Meus queridos irmãos, uma alegria, como disse nosso irmão Juraci, estar com vocês aqui nesse início de semana, nesse pedacinho do céu que é o Centro Espírita André Luiz. Para quem não me conhece, me chamo Marcos Bastos, sou trabalhador da casa há 12 anos e tenho uma imensa alegria de ter conquistado amigos, mudado uma vida, ter me aproximado do Cristo e estar não perfeito, que nós vamos falar, mas talvez um pouco mais preparado para seguir as provações da vida, com muita alegria e com muita felicidade, seguindo as mensagens sublimes do Consolador Prometido. Para quem está chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Participem da nossa família, que é o Centro Espírita André Luiz. Estejam conosco e vamos seguir em frente com a nossa palestra. Hoje nós vamos falar sobre o homem de bem. Esse tema está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 3º, onde lá nós temos diversas instruções para como poder seguir uma vida melhor, mais saudável, mais salutar e mais condizente à mensagem do Cristo Jesus. Como vos disse, vamos falar do capítulo 17, da obra Basilada da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Então, meus irmãos, do que nós vamos falar hoje? De como nós somos perfeitos ou de como podemos atingir a nossa perfeição? Se tiver alguém perfeito aí, pode levantar a mão. Eis a mensagem sublime do Evangelho, meus queridos amigos, o soerguimento humano. O Evangelho nunca será um apontar de dedos. O Evangelho nunca será um instrumento de massacre. O Evangelho, a Bíblia, as boas mensagens nunca virão para o flagelo humano. O Evangelho fala de transformação. O Evangelho fala de regeneração. O Evangelho fala de um novo entendimento de vida. E vida, quando vos falo, vida com V maiúsculo, como nos disse o Mestre. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então nós vamos encontrar em diversas passagens do Velho Testamento, do Novo Testamento, algumas mensagens sublimes do Evangelho segundo o Espiritismo, como esta lida pelo nosso irmão Marcelo, do pároco Cura d'Ars, na cidade de Lyon, na França. Então, meus irmãos, nós vamos encontrar pessoas que caminhavam não no caminho correto. Podemos citar, por exemplo, Saulo de Tarso, que antes de compreender a sua verdadeira estrada de Damasco, foi um perseguidor dos cristãos. Mas ao compreender a mensagem sublime do Cristo Jesus, se transformou talvez no maior divulgador do cristianismo após a partida física do Mestre Jesus. Nós podemos citar, por exemplo, o soerguimento de Simão Pedro, que era um pescador bruto, talvez incompreendido, às vezes ignorante, mas que após, inclusive, as suas negações ao Mestre dos Mestres, conseguiu se transformar na rocha que alicerça o cristianismo há mais de 2000 anos. Nós podemos citar, por exemplo, Maria de Madalena, como uma meretriz, vivendo dos luxos e da luxúria, vivendo seus vícios, mas que ao encontrar o Cristo Jesus, que a chamava pelo nome, se transformou naquela mãe de leprosos e de órfãos. Então, meus irmãos, compreendamos que a perfeição é um caminho trabalhoso, numa escalada ascensional, de muita dedicação e de muito trabalho. Então, se alguém lhe disser um dia que o Evangelho é para massacrar ou humilhar qualquer pessoa que seja, leia novamente e veja que o Evangelho está nos nutrindo a alma, nos dando ferramentas e mecanismos para que sejamos hoje melhor do que ontem e, se Deus quiser, amanhã melhor do que hoje. Em que consiste, então, Marcos, essa perfeição? Nós vamos encontrar lá no item 2º do capítulo 17. Nós temos essa passagem: em amarmos os nossos inimigos
em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Coisas importantes a serem compreendidas. E por falar em perfeição, eu trago também para vocês, um pouco mais abaixo, a questão 886 de O Livro dos Espíritos. E eu vou dizer e confesso a vocês, para mim, Marcos, que talvez seja a questão das 1019 questões mais profunda de toda a obra. Porque ali Allan Kardec não pergunta como se entendia a caridade segundo Marcos. Kardec não pergunta como se entende a caridade segundo Chico Xavier. Kardec não pergunta como seria a caridade segundo Divaldo Pereira Franco, que são grandes expoentes da doutrina espírita, mas não são Cristo. Kardec pergunta como é a caridade segundo Jesus Cristo. E nós temos essa resposta da espiritualidade maior. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, meus irmãos, aqui nós temos um grande caminho a ser seguido, uma grande tarefa a ser elaborada. Não é fácil fazer o bem a toda hora, mas nós devemos procurar fazê-lo. Não é fácil perdoar a todos a todo momento, mas nós devemos procurar fazê-lo. E não é fácil nos colocarmos no lugar dos nossos ofensores, ou seja, sermos indulgentes para com eles, mas nós devemos nos esforçar para assim poder fazê-lo. O Evangelho é uma matéria não muito difícil de ser compreendida. No entanto, eu digo a vocês que ela é extremamente complicada de ser exercida. Então, muito trabalho. Em síntese, então, nós podemos entender que fora da caridade não há salvação. Esse é um lema muito dito na doutrina espírita, inclusive o título do capítulo 15 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se nós compreendermos que, se não sermos caridosos, não nos levará à perfeição, podemos fazer uma analogia de que, se fora da caridade não há salvação, fora da caridade não haverá a perfeição. E aí eu trago uma mensagem do nosso querido Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, quando ele nos diz o significado de salvação, dizendo que salvação não é um paraíso. Me desculpem se vocês ainda pensam assim. Não é a gente estar nas nuvens, planando, com anjos tocando harpa para nós. Porque a salvação, meus queridos amigos, é trabalho incessante no meio. Então, Emmanuel fala que a salvação é autoiluminação. E ele continua dizendo, é elevar-se, purificar-se e sublimar-se, intensificando a iluminação do Espírito para a vida eterna. Quem conhece Jesus não aceita mais o repouso. Quem conhece o Cristo não aceita a inércia. Então, meus irmãos, nós um dia seremos perfeitos, mas nós não estaremos ociosos. Nós não estaremos desocupados. Nós estaremos trabalhando ao lado do Mestre e ao lado de Deus. Pois bem, o homem de bem, então, seria o homem perfeito? E aí eu digo a vocês que ainda não, pelo menos aqui na Terra. Se nós formos no capítulo 3º da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá nós vamos encontrar uma mensagem de Santo Agostinho, um dos grandes expoentes, grandes participantes da codificação espírita, nos dizendo que a Terra ainda é um local onde habitam as misérias humanas. Santo Agostinho lá vai nos dizer que a Terra ainda é um hospital, portanto, somos doentes da alma. Santo Agostinho vai nos dizer nesse capítulo 3º que a Terra ainda é um hospício, portanto, ainda somos insanos do espírito. Continua nos dizendo que a Terra ainda no seu 2º estágio evolutivo, dentre os 5 que nós conhecemos dos níveis planetários, a Terra ainda é uma prisão. Então nós ainda somos prisioneiros da mágoa, do rancor,
do ressentimento, do ódio, do egoísmo. E Santo Agostinho termina dizendo lindamente que a terra também é uma escola. Graças a Deus. Porque aqui nós estamos aprendendo conosco, com os nossos poucos acertos, com os nossos diversos erros, com os amigos que estão ao nosso lado e, inclusive, com os nossos desafetos ou inimigos. Tudo é aprendizado. Acho que vocês já ouviram essa mensagem. Agora, vocês já sentiram esta mensagem? Afirmo a vocês, com toda a verdade do meu coração, que Deus não erra. Jamais. Então, sim, existem muitas provações. Eu não posso imaginar as dores e sofrimentos que alguns de vocês aqui passam, mas eu posso dizer a vocês que vocês podem ser consolados. No capítulo 6 dessa obra, temos um título sublime, dizendo o Cristo Consolador. Porque ali ele vem fazer daquela máxima: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As dores não vão passar e nós teremos de enfrentar. Se não fosse assim, ele não diria: no mundo tereis aflições. Mas com ele, elas pesam menos. Elas doem muito menos. Bendito seja o Cristo Jesus. O homem de bem, que nós vamos falar, está lá no item 3º. Nós temos aproximadamente 19 itens de conduta nos dizendo a como seguir. Eu confesso a vocês que são itens bem difíceis. O primeiro nos diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejará que lhe fizesse. Não é fácil fazer. A lei de justiça, amor e caridade é a última das leis morais, inseridas também na obra O Livro dos Espíritos. Está lá em o livro 3º dessa obra maravilhosa. E nós precisamos compreender todas as outras leis, começando pela lei de adoração, a lei de reprodução, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de trabalho e progresso, para desaguar nesse oceano sublime do entendimento da justiça plena, da caridade plena e do amor pleno. Se vocês não fazem ideia do que é isso, pensem em Jesus. Pensem como ele é. E aí esse item continua nos dizendo, e aí eu trouxe de forma resumida, dizendo assim, que esse homem de bem deve ter fé no futuro e saber que tudo que vem com a permissão de Deus. Esse homem de bem deve aceitar as dores da vida sem murmurar. Fazer todo o bem sem esperar retribuição. Não tem nenhum preconceito. Não sentir ódio, nem rancor, nem sede de vingança. Jamais apontar os defeitos alheios. Essa é difícil. Estudar suas imperfeições, sempre evidenciar as virtudes dos outros. Ou seja, não é uma tarefa egoísta. Aliás, o egoísmo é uma chaga da humanidade. Emmanuel nos diz nessa obra que é a lepra da alma. O egoísmo destrói. Se nós queremos seguir com o Cristo, seguir pelo Cristo, seguir para o Cristo, seguir no Cristo, nós precisamos nos livrar desse antagonismo do amor chamado orgulho e egoísmo. Então, meus irmãos, quando nós quisermos ser perfeitos, ou se assim nós não conseguirmos, se nós quisermos ser um pouquinho melhores, esqueçamos-nos de nós. Façamos pelo outro. Essa é a nossa missão na Terra. Caridade, solidariedade, compaixão, empatia. Sem isso, não haverá salvação, não haverá autoiluminação, não haverá perfeição.
Então, eu sempre me faço essa pergunta. Sempre lendo esses 19 itens, eu pergunto, Marcos, será que eu vou dar conta? Não estou conseguindo ainda. Mas eu acho que eu estou melhor do que eu já estive. E o Evangelho também é uma autoobservação de nós mesmos. Nós precisamos não estar satisfeitos ao platô ou estágio ou degrau que nós já atingimos. Mas devemos estar felizes por não estar naquele degrau que outrora nós estivéssemos. Então, toda a conquista é uma vitória da alma, nos diz Joana de Ângeles, mentor espiritual do Divaldo Franco. Concluir etapas, então, é estar mais próximo da perfeição. Concluir tarefas, assumir trabalhos, estar mais dedicado, buscar um novo entendimento da vida, exercendo, amando, crendo e servindo, é estar mais perto da perfeição. E assim nos diz o Evangelho. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Vejam como a espiritualidade também é compassiva, é amiga, é generosa, é cortês, porque ela sabe que nós não conseguimos fazer aqueles 18 itens anteriores. E ela nos traz nesse 19º o consolo de que se nós estamos nos esforçando para conseguirmos esses outros itens, no caminho do bem nós estamos. E assim bem-aventurados nós estamos. Ou seja, assim estamos nos tornando homens de bem, seguindo e rumando no porvir celeste. Então, meus irmãos, precisamos arregaçar as mangas. Tem muito trabalho pela frente. E aí eu coloco algumas ferramentas, instrumentos, mecanismos que nós podemos utilizar ao longo de toda a nossa vida. E quando eu falo vida, eu falo da eternidade. Eu não falo só de uma existência. Então nós vamos encontrar amigos dentro dos nossos corações quando estivermos nos esforçando, quando estivermos trabalhando, quando estivermos nos dedicando e quando estivermos essa boa vontade de sermos melhores, dia após dia. O homem de bem e a reforma íntima. Ou seja, o homem de bem precisa reformar. Muitas vezes, para reformar, nós precisamos destruir. Muitas vezes, para reformar, nós temos que recomeçar. Muitas vezes, nós temos que abandonar e refazer. Então, meus irmãos, a reforma íntima é o soerguimento da nossa alma humana. É olhar para dentro de nós e observar, como nos diz Joana de Ângeles, as nossas pouquíssimas virtudes, mas os nossos vastíssimos defeitos e vícios. O autoconhecimento aqui no planeta Terra, ainda como um planeta de provas e expiações, sim, meus queridos amigos, está muito mais em observar as nossas vicissitudes da alma, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e vulnerabilidades do espírito. Por quê? Eu, Marcos, me observando agressivo, posso me proporcionar a doçura. Eu, Marcos, me observando odioso, posso me proporcionar o amor. Eu, Marcos, me observando intolerante, posso me propiciar a tolerância, a paciência. Então, nos diz assim o item 4 deste capítulo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. O que viriam ser más inclinações? Más inclinações são aquelas nossas más tendências. E a nossa consciência é muito solidária conosco. Tenho certeza disso. Nós sabemos onde o nosso calo aperta. Nós sabemos o nosso tendão de Aquiles. Nós sabemos as nossas vulnerabilidades. Então, trabalho
para não sermos mais assim. Se eu me vejo doente em certo aspecto, que eu me traga a cura, ou pelo menos o remédio, nesse aspecto. Se eu me vejo frágil em algum momento da vida, ou alguma área da vida, ou relacionamentos, eu preciso me esforçar para me curar, ou pelo menos me depurar nesse caminho da vida. Observar as nossas más inclinações é uma grande virtude, é um grande bom serviço que nós fazemos a nós mesmos. E nós podemos nos auto-observar todos os dias. Santo Agostinho nos diz, também nessa obra, lá no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, que ele descobriu, ainda como encarnado ali pelo século II, Santo Agostinho, como um dos pais da igreja, a chave da felicidade. Santo Agostinho saía ao seu trabalho, fazia o que deveria ser feito, e ao retornar para o seu lar, antes de dormir, ele se perguntava, ele se questionava: fiz todo o bem possível? Fiz mal a alguém? E quando ele se dava conta que havia feito mal a alguém, ele anotava e falava: amanhã, antes de trabalhar, eu vou a esta pessoa e vou reparar o meu equívoco. Então, é essa a mensagem do Evangelho. Reparação, resgate, trabalho, recuperação, regeneração, redenção. Que os nossos espíritos estejam cada vez mais redimidos, a cada amanhecer mais regenerados, a cada dia de trabalho mais evangelizados, mais iluminados. O homem de bem e o dever. Essa mensagem está lá no item 7 desse mesmo capítulo. É uma mensagem do Espírito Lázaro, uma mensagem profunda, sublime, categórica e emblemática, porque ela quebra um paradigma, pelo menos no meu entendimento. Porque nós, meus queridos irmãos, nós ainda estamos vivenciando a pequena lagoa do direito. Nós sabemos de cor os nossos direitos, sabemos o que os outros devem prestar a nós, sabemos o que eu sou detentor ou não, mas nós nos esquivamos das nossas obrigações. Nós nos afastamos do nosso dever moral. E assim nos diz Lázaro: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Não nos esqueçamos o que o Cristo Jesus nos disse: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. No Sermão do Monte ele também nos diz: vós sois deuses. Vós sois o sal da terra. Mas nós só seremos deuses e o sal da terra quando nós estivermos preparados para servir, trabalhar. Então, meus irmãos, a nossa compreensão mais saudável da vida na terra é fazer pelo outro e não exigir para que os outros façam conosco. Eu vou contar um caso breve de um dos grandes nomes da doutrina espírita, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aquele que ditou aquela frase bem ali. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, além de senador da República, além de professor, era médico. E certa feita, ele via sua filha em tenra idade com mais de 40, 41 graus de febre. Dr. Bezerra de Menezes fez tudo o que era possível. E nós estamos falando do século retrasado, já que Dr. Bezerra de Menezes desencarnou no ano de 1900. Dr. Bezerra fez tudo o que podia. E aquela sua filha, ministrada por todos os remédios possíveis da época, continuava a arder em febre. Ele se ajoelhou ao pé da cama e ficou com ela ao longo da noite. No entanto, durante essa noite, eis que batem no portão da casa de Dr. Bezerra de Menezes. E lá, um pai aflito pede ajuda a Adolfo Bezerra de Menezes, dizendo que seu filho
aproximadamente com a mesma idade de sua filha, também estava passando por um mau bocado. E Dr. Bezerra de Menezes se ajoelha aos pés da cama e, sabedor do seu dever, ele ora a Deus, pedindo para que os bons espíritos estivessem com sua filha e, mesmo podendo e ter o direito de ficar com ela, ele sai no meio da noite para ir poder ajudar o filho de outro. Isso é dever moral. Isso é obrigação. Isso é servir. Nós não precisamos nos afligir se nós não damos conta de ser como Bezerra de Menezes. Mas nós precisamos amansar o nosso coração para que ele assim um dia seja. E pasmem, meus queridos irmãos, quando o doutor Bezerra de Menezes volta para casa, sua esposa lhe diz: nossa filha está curada. Porque o dever também está inserido no combustível da alma chamado fé. Com fé, nós servimos melhor. Com fé, nós trabalhamos melhor. Dr. Bezerra de Menezes também atendia as pessoas de graça e recebia os pagamentos quando elas podiam assim fazer. E muitos de seus amigos perguntavam: Bezerra, até quando você vai fazer essas consultas de graça? E ele disse uma frase emblemática: meu irmão, eu sou médico e não sou negociante de medicina. Isso é dever moral. Então nós precisamos nos alicerçar nesses bons exemplos. Nós precisamos observar, e esses exemplos não estão somente no passado. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas maravilhosas, dignas, honradas, que estão transformando vidas e outras vidas. Então sigamos nesse caminho do bem. Não há nenhum problema em copiar o bem. Lembremos-nos de Paulo, o apóstolo. Sede meus imitadores, assim como eu sou do Cristo. O homem de bem e o espiritismo. Bendita doutrina dos espíritos. Feliz daquele que ora sente os salutares ensinamentos dos espíritos do Senhor. Essa é uma passagem que também está nessa obra. Allan Kardec nos diz assim: o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, pois que um é o mesmo que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Ou seja, a doutrina espírita traz na sua base filosófica a chave para todas as perguntas. A base filosófica da doutrina não traz receita de bolo para você parar de sofrer, mas ela te mostra por que você sofre. A filosofia espírita não te traz as curas imediatas do corpo e muito menos das ulcerações mais profundas das nossas almas. Mas a doutrina espírita nos traz o alento de que nós não estamos sozinhos, de que existem sempre causas para uma consequência, e de que Deus está conosco e sempre esteve. Meus irmãos, eu confesso a vocês que o Cristo não vai voltar, porque ele nunca se foi. Observemos e lembremos do Evangelho de Mateus, quando ele nos diz: convosco estarei todos os dias da minha vida até o fim dos tempos. Nós estamos esquecendo dele. Mas ele vai voltar nos nossos corações. Ele vai eclodir nas nossas almas. Ele vai abrilhantar os nossos espíritos. Nós não precisamos do Cristo físico mais aqui na Terra. O exemplo foi dado. Ele é o governador espiritual desse planeta. E ele observa e vela por todos nós, encarnados e desencarnados. Então, observem como a doutrina espírita pode te trazer a explicação das dores, mas ela não vai tirar as dores. Então, encontre todas as respostas. Faça da sua fé raciocinada. Pergunte, questione, claro, com respeito. Ouça aqueles
que estão se instruindo há mais tempo do que vocês. Vão atrás. Busquem. O Espírito da Verdade nos diz: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Então, meus irmãos, é amor, caridade e estudo, instrução. Sem isso, nós não vamos atingir a perfeição. E olha como é bela a doutrina espírita. Olha como é belo o não proselitismo da doutrina espírita. Porque aqui Kardec não está dizendo sede perfeito, sede bom, sede espíritas. Ele está dizendo sede perfeito, sede cristãos. Que afinal de contas é a mesma coisa. O verdadeiro irmão bom evangélico vai ser um homem de bem. O verdadeiro, bom e honesto irmão católico vai ser um homem de bem. Um verdadeiro, bom, sincero e honesto irmão, um bandista ou candomblessista, vai ser um homem de bem. Então, meus irmãos, não temos por que atacar, e sim agregar. Não temos por que separar, mas sim unir. E a doutrina espírita nos traz esses alentos da alma, essas inspirações do espírito, para que sejamos mais fortes, juntos, e não fracos, separados. O homem de bem e a semeadura. Nesse capítulo 17, nós temos ali a doutrina destrinchando uma das mais belas parábolas do Mestre Jesus, a parábola do semeador. Parábola esta em todos os outros evangelhos, exceto de João. E o evangelho é ativo, e logo no início a gente observa o Cristo nos dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Meus irmãos, o evangelho é ação. O verbo divino é ativo. O Cristo não está dizendo: fica aí parado que eu vou até aí. Ele te convoca: vinde a mim. Sê feliz. Vê, a tua fé te salvou. Ele utiliza essas frases, inclusive, no modo imperativo, nos mostrando que nós temos que ser austeros, estarmos preparados, estarmos dedicados a esse alicerce e ao bom trabalho, como nos dizia Paulo, ao bom combate. Tua semente, então eu pergunto, meus queridos irmãos, caiu lá fora dessa casa luminosa, ao longo do caminho? Então te falta interesse. Pergunte ao teu coração, meu irmão, agora, se a tua semente caiu entre os pedregulhos. Se assim ela caiu, te faltam as raízes. Às vezes nós achamos a doutrina espírita bonita, agradável, mas você se aprofundou nela. Você encontrou os alicerces. Você veio à casa para tomar um passe espírita ou para receber essa chuva de bênçãos, que são as palestras, que são as evangelizações, que são os tratamentos físicos e espirituais, que são essa obra maravilhosa de caridade, de solidariedade, de compaixão, que é a beleza da mocidade, dos jovens brilhando aqui nos finais de semana, que é a evangelização infantil. Isso é raiz. Isso é força. Isso é evangelho. A tua semente caiu entre os espinheiros, então lhe falta compromisso. Porque senão nós somos esmagados pelas paixões. E as paixões do mundo são vastíssimas. Elas estão preparadas para nos tentarem e muitas vezes nos seduzirem. Então, muita coragem. Ou um dia, rumando à perfeição, as suas consciências e os seus corações dirão a vocês: a tua semente caiu na boa terra, então terás frutos da alma. Ou 30, ou 60, ou ao 100. Vejam como Cristo é doce. Ele não está dizendo que a perfeição está em atingir logo 100%. Porque ele ama, inclusive, aquele que deixou a semente ser roubada pelos pássaros. Mas ele diz: comece a trabalhar, que você vai dar um fruto. Depois você vai dar 2 frutos. Depois você vai estar fazendo obras de eternidade. O homem de bem e a virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. François Nicolas Madame. E quais são essas virtudes ditas por esse bom espírito nessa mensagem? A modéstia, a humildade e o desinteresse. Então, quando eu bato no peito dizendo que eu sou humilde, eu não sou humilde. Quando eu saio gritando a todos a obra que eu fiz,
talvez eu precise entender melhor o Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Capítulo 13 do Evangelho, Evangelho de Lucas. Então, meus irmãos, para atingirmos a perfeição, é necessário o esquecimento de si mesmo. E é muito difícil isso, porque nós temos os nossos compromissos pessoais, nossos filhos, nossa casa, profissionais, nossos colegas, nossa vizinhança, às vezes nos nossos entretenimentos e lazeres. Mas lembremos-nos do que Paulo disse aos Gálatas: já não sou mais eu que vive pelo Cristo, é o Cristo que vive em mim. Quando Paulo compreendeu essa essência, ele disse que mesmo açoitado e preso, ele nunca tivera sido tão livre como ele era daquela época. Então, meus irmãos, as algemas estão na alma, os grilhões estão no espírito, e é necessário muito trabalho, muito esforço, para que a gente compreenda isso. E cada um de nós encontrará a estrada de Damasco. Eu agradeço a casa de André Luiz, que tem sido, nesses 12 anos, pelo menos, uma verdadeira estrada luminosa na minha vida. Já estamos chegando perto do fim. O homem de bem e a autoridade. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo. Meus irmãos, se somos superiores, patrões, proprietários, não sejamos rudes em demasia. Não sejamos grosseiros em demasia. Se somos subordinados, estejamos preparados para o bom trabalho, mesmo que os nossos superiores faltem com a sua parte. E aí eu trouxe uma frase que acho que tem muito a ver com essa passagem de François-Nicolas Madeleine, que é do pai da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, quando ele diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O Evangelho é isso. Humanidade no sentido divino. Desculpe o paradoxo. Porque, meus irmãos, a diversidade de Deus está na unidade. E, em contraponto, a unidade de Deus está na diversidade humana. Respeito às diferenças. União àqueles que não pensam como você pensa. Então, meus irmãos, toquemos as almas de alma para alma. Sem intolerância, sem radicalismo, sem fundamentalismo, sem agressões. Aliás, nos diz Joana de Ângeles que todo fundamentalismo é uma faculdade débil de pensar. Então não sejamos débeis da alma. Não sejamos dementados da alma. Sejamos cordatos da alma. Gentis do espírito. Amigos, solidários, companheiros. Ou alguém não percebeu que o Cristo é tudo isso e muito mais. O homem de bem e o espírito. A perfeição está nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Aí está o esquecimento de si mesmo. Aí está o auge de atingir a lei de amor, justiça e caridade. Aquele que enfrenta o flagelo para fazer bem ao outro. Aquele que se coloca na frente da bala, isso é uma figura de linguagem, para salvar o outro irmão. É aquele que não pensa em si mesmo, mas aquele que tem tanta fé, trazendo tanta robustez à sua fé, ao seu entendimento, que ele já não mais precisa da vida. Embora a vida seja importante. Se estamos encarnados aqui, é porque temos missões a cumprir. Mas a maior delas é o amor. A maior delas é a caridade. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, compreendamos esses bons exemplos. Sigamos mais uma vez tentando nos afastar dessas grandes dores da alma, que são o orgulho, o egoísmo, a ambição, a vaidade, o ciúme.
Essa mensagem é de Jorge, um espírito protetor. O homem de bem e o mundo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Olha as diferenças. Aliás, meus irmãos, somente as diferenças nos ensinam coisas que nós ainda não sabemos. Porque se eu ando com pessoas que fazem exatamente e pensam exatamente como eu, nós seremos plenamente iguais de ad até. No entanto, são esses solavancos do caminho que nos transformam. São as intempéries que fortalecem os nossos escudos. Então, compreender qual é a diferença, isso não é compactuar com o erro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é transformar a sua alma para que ela seja mais receptiva ao erro do outro. Para que ela seja mais cordata ao equívoco do irmão. Então, meus irmãos, observemos também o Livro dos Espíritos na sua questão 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural, e aqui eu botei entre aspas divina, porque a lei natural é Deus, a natureza é Deus. Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Então, sem auxílio, sem união, sem caridade, sem solidariedade, meus amigos, ainda não dá. E não dará nunca. A mensagem do Cristo é categórica e emblemática. Fazei ao outro o que desejas que queres que vos faça. Não existe outro mandamento. Aliás, se nós observarmos somente o primeiro e o segundo e fizéssemos plenamente, estava tudo bem feito. No entanto, não. Ele nos passou mais 8 mandamentos, inclusive materiais, porque ele compreende que a nossa alma ainda é uma usina material, necessitada de observar a matéria para a transformação da alma. Então ele fala, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não adorará outros deuses. Mas nós nos esquecemos que se nós amarmos Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, todos os mandamentos serão cumpridos. Então, quando existe um flagelo sequer no mundo, a lei divina não está em sua plenitude. É isso. Por falar em mundo, trouxe uma mensagem final. Nos disse assim o Cristo Jesus. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá no Evangelho de João 16:33. Observem o poder da semântica do mestre dos mestres. O Cristo não disse eu venci no mundo. Ele disse eu venci o mundo. E ele não venceu no mundo porque, inclusive, ele foi ironizado. Ele foi amordaçado. Ele foi trucidado. Mas continuou amando. E esse testemunho mais ágape do amor renúncia, mais ágape do amor abnegação, é o caso de amor mais sublime da história da humanidade. Quando Cristo, na cruz, ora ao Pai pedindo, Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem ainda o que fazem. Mas nós estamos buscando compreender. E essa é a mensagem de Cristo. Nós ainda não damos conta, então muito trabalho. Amanhã vamos estar melhor do que hoje. Esse é o caminho. Estudo, trabalho, esforço, dedicação. E aí eu dedico a vocês, meus queridos irmãos, no final dessa noite, que todos vocês tenham uma noite sublime. E mais do que isso, que vocês tenham uma vida de paz, uma vida feliz. E eu não consigo imaginar em nenhuma outra forma que não seja desejar a vocês uma vida com Jesus. Uma vida não com um homem de barba, chefe de uma religião, mas com o Espírito que transformou a humanidade. O Espírito que trouxe a palavra amor e fincou na terra para que ela nunca, jamais seja destruída. Eu desejo a vocês a maior paz do mundo. Eu desejo que vocês estejam com Jesus. Muito obrigado por me ouvirem. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Muita paz.